Bom, pessoal que acompanha o Portal Aeroflap, hoje eu vim aqui na UniAzul, em Campinas, do lado do aeroporto de Viracopos, para mostrar um pouco para vocês como é que funciona todo esse centro de treinamento da Azul, o que eles fazem, e também como um comissário de bordo se forma antes de entrar numa aeronave, e também pilotos de aviões. Aqui nós temos alguns simuladores como os do ATR, da Embraer e do A320neo, que é fabricado pela Airbus, e vocês vão conferir tudo nessa sequência de vídeo que nós vamos fazer nas próximas semanas. Vamos lá? Bom, pessoal, acompanha o Portal Aeroflap, eu apresentei o início do vídeo para vocês, essa série que nós estamos fazendo aqui na UniAzul, que fica ao lado do aeroporto de Campinas, e mais conhecido como Viracopos, vamos dizer assim. E eu estou aqui com a Bruna, que ela é instrutora aqui, ela é capaz de dar coordenação e também falar para os alunos como é que faz o treinamento. Ela vai explicar como é que é esse treinamento, porque a gente vai falar um pouco. Bruna, a gente sabe que para um comissário entrar numa companhia aérea do Brasil, hoje em dia, tá, pessoal, que lá fora as exigências são um pouco diferentes. O comissário tem que ter um curso de comissário de bordo e tem que ter também a aprovação da carteira da ANAC. Mas quando ele chega na Azul, ele passa por algum outro procedimento aqui dentro, antes de embarcar no voo da companhia como comissário? Sim, então, como você falou, né, aqui no Brasil é exigido um curso de comissários. Quando ele está apto, ele passa na seleção, então ele fica um mês aqui em treinamento conosco. O que abrange esse treinamento? Emergências específicas, todos os tipos de emergência que a gente pode encontrar dentro do avião, inclusive emergências fora de infraestrutura aeroportuária. Então a gente passa toda a teoria e depois também tem a parte prática. Então eles vêm aqui para os mockups da UniAzul, então eles treinam a como combater um fogo, como pousar, se por um acaso a gente pousar numa situação de sobrevivência, o que eles têm que fazer, então tem toda a parte prática também. Mais ou menos um mês eles ficam aqui, depois são liberados para instrução em voo, são liberados para um cheque, eles passam por um exame de competência e depois eles estão liberados para voar solo e comporem uma tripulação a bordo. Sim, esse treinamento teórico vocês dão o que basicamente nele? Quais são os temas? Esse treinamento teórico a gente passa procedimentos operacionais a bordo, então como ele deve fazer quando o cliente chega a bordo, atendimento ao cliente, então a Azul também tem todo um atendimento personalizado para um cliente específico, então a gente costuma dizer que o cliente ele é individual, então tem toda uma tática para atender, né? A gente que vai se adequar à necessidade do cliente. Também tem aulas de serviço de bordo, também tem aulas específicas de emergências, é todo esse cenário. E dura mais ou menos quanto tempo a parte teórica em solo? Parte teórica, junto com essa parte prática, um mês mais ou menos, ele fica aqui em treinamento. Mas a parte prática é rapidinho, pelo que a gente viu por aqui. Para um treinamento inicial, esse é um dia de prática. Então a gente tem muitos cenários de prática também em sala de aula. Então tem todo um contexto em sala, a gente tem um mockup aqui preparado também para outros tipos de emergência. Então a gente trabalha em cima disso. Esse aqui é um diazinho, né, que a gente trabalha a parte de emergências. A gente viu aqui, esse mockup de cima é do A320? A320. E de baixo é do ATR? Do ATR. Vocês têm um para Embraer também? A gente tem um para Embraer que fica na parte superior, na sala 13. Inclusive aqui em cima, né, nesse mockup do A320, a gente utiliza para fazer treinamentos do A320, do A330, que é um avião que a gente tem um pouquinho maior, e do A321, que é parecido com o A320 com algumas diferenças. Então ele já abrange esses três tipos de equipamento. E uma outra questão é que você falou sobre os treinamentos práticos. A gente acompanhou alguns aqui, o nosso público está vendo algumas cenas até do que ocorreu aqui. Como que ocorre cada etapa? O que envolve, assim? O comissário tem que lidar diretamente com o passageiro, com o procedimento próprio, com a própria tripulação? O que ocorre? Por legislação, nós temos até 90 segundos para evacuar toda a aeronave. Então, desde o momento que é declarada uma emergência que a gente precisa retirar todo mundo a bordo, todos os clientes a bordo, inclusive a tripulação, a gente tem 90 segundos para colocar todo mundo para fora. Então aqui esse treinamento até que vocês visualizaram, né, o instrutor ele dá o embasamento, ele dá a explicação para o aluno, relembra até porque hoje a gente viu um treinamento periódico que acontece, enfim,
periodicamente, a cada ano. Depois, os alunos fizeram realmente a parte real. Então, teve a explicação e depois a prática. Sim, tem aquela questão da posição das mãos, né, que tem que ser certinha. Até é bom para o público observar se acontecer algum caso de emergência. Você tem que descer no slide, ter um jeito certo. Exatamente. Porque vocês observaram, a altura é bem grande. Aqui ele reproduz exatamente a altura mais ou menos da aeronave em uma condição de emergência. Exatamente, né? Inclusive do A320, essa altura. Então, o instrutor, ele, no comecinho, ele contextualiza para os alunos, ele relembra, justamente porque hoje é uma turma periódica, o posicionamento correto, enfim, a pessoa que vai descer no slide, ele não pode projetar demais o corpo, ficar deitado, ele tem que projetar um pouquinho o corpo para frente. As mãos, cotovelos, então precisam ficar mais estendidos ou cruzados. Se eu baixar as mãos, eu corro risco de me queimar, de me machucar. Então tem toda uma técnica. Não pode pegar ali, pessoal, naquela parte de lona, plástico do slide. Porque em atrito com o slide eu posso ter uma queimadura. Então a gente se preocupa também com essa parte no treinamento, né? Enfim, se for uma emergência preparada, é até bacana dizer, né? A gente passa para os alunos, a gente tem diferenças, emergências que acontecem de forma preparada e de forma não preparada. Preparada é aquela que o comandante vai me informar que eu tenho algo errado e que eu vou precisar pousar em algum local dentro de aproximadamente X minutos. Então, a tripulação vai ter um tempo hábil para informar e reforçar alguns procedimentos com os clientes. Informar que a gente vai pousar em situação de emergência, qual a melhor forma de impacto, posição de impacto, melhor dizendo, como é que tem que estar a situação dessa cabine. Então, a gente tem tempo para preparar. Só que, estatisticamente, nós temos mais emergências não preparadas a bordo. Então, é por isso que é tão importante até nós demonstrarmos para os clientes antes de cada decolagem, se por acaso acontecer, saibam que as máscaras vão cair daqui, saibam que os assentos flutuantes estão em tal lugar, o que você deve fazer. É tão importante o cliente prestar atenção, né, e absorver essas instruções, porque se for uma emergência não preparada, isso vai ajudar muito para que a gente tenha êxito nessa emergência. E até uma dúvida minha, se acontecer um caso de despressurização a bordo, quem trata melhor com os clientes são os comissários de bordo. No caso, vocês têm algum cilindro de oxigênio, alguma coisa do tipo que vocês podem ir vendo? Se tem alguém auxiliado com a máscara certinha e tudo mais? Temos. Então, qual é o procedimento se por um acaso nós tivermos uma despressurização? Acima da cabeça de cada cliente, nós temos máscaras de oxigênio, que o avião, ele detecta esse diferencial brusco de pressão e essas máscaras vão cair automaticamente. Mais uma vez, por isso é tão importante que os clientes absorvam essas instruções a cada decolagem, que é passada pelos nossos comissários. Por quê? Caiu a máscara, a primeira coisa que a gente tem que fazer é puxar e colocar sobre boca e nariz, até porque pela altitude que a gente voa, eu tenho a gente chama de tempo útil de consciência muito reduzido. Então é importante que eu puxe, importantíssimo, que a gente puxe a máscara e coloque mais rápido possível. Tem algumas variações de máscara, dependendo do avião, então mais uma vez por isso tão importante. Alguns segundos, tá, pessoal, para você colocar a sua máscara, é muito rápido, né? Na altitude que a gente voa, na maioria dos aviões, a gente vai ter aí meio minuto de tempo útil de consciência, é muito pouco. Então, por isso é importante pegar a máscara mais próxima. Vocês falam, primeiro coloquem você, depois auxilie outra pessoa. De pandemia, inclusive, foi inserido no treinamento e para os nossos clientes a bordo, a importância também. Caíram as máscaras, eu retiro a máscara que está na minha face e coloco a máscara do avião sobre boca e nariz, então também tem essa parte. E voltando até a questão que você perguntou, além das máscaras que nós temos sobre a cabeça de cada cliente, que tem máscaras ali suficientes para cada conjunto de assentos, nós também temos nas estações de comissários. E não se preocupem, porque na cabine de comando nós também temos máscaras para os pilotos específicas. Exatamente, né? Então, tem máscaras, é tudo muito bem pensado dentro da indústria. A questão pode ser que um cliente sinta dificuldade, se apavore, não consiga pegar essa máscara. Então, uma premissa que a gente tem é que o comissário, ele precisa pensar também em estar bem para conseguir atender o cliente.
Então ele vai pegar a sua máscara e no momento que o comandante der o start para nós, é previsto que o comandante informe o melhor momento da gente fazer uma ronda na cabine. Então ele deu o start e a gente vai sair. Existem cilindros de oxigênio portáteis também a bordo, né? Fora os que a gente tem na nossa cabeça, próximos de cada estação. Eu tenho esse cilindro, então nesse momento o comissário efetua a troca do cilindro e sai ao longo a troca da máscara, né, com o cilindro previsto para isso, e sai ao longo da cabine para auxiliar algum cliente que de repente não tenha conseguido colocar a máscara. Claro, num momento específico onde o comandante deu start para nós também. Sim, a máscara também ela é utilizada em caso de fumaça a bordo? A máscara não é utilizada em caso de fumaça a bordo, porque ela é oronasal e misturadora. Então ela vai acabar misturando com o ar da cabine, a fumaça vai entrar e o cliente vai respirar fumaça. Em caso de fumaça a bordo, as máscaras não vão cair. É previsto que o comissário, inclusive é o momento que eles estão fazendo esse treinamento agora, sim. Então é previsto que o comissário ele tem sim um equipamento de proteção individual, onde ele vai proteger vias aéreas, e é previsto que a gente oriente os clientes justamente para a gente sair ao longo da cabine e informar, dar essa diretriz. Os clientes vão se abaixar o mais próximo possível do assoalho, porque a fumaça ela é mais leve, a tendência é subir. Então, mais próximo do assoalho, a gente tem uma melhor condição para respirar. Então, a gente orienta que eles abaixem, a gente vai improvisar filtros, então a gente entrega papel toalha, copos com água, para os clientes colocarem sobre boca e nariz e minimizarem essa questão de intoxicação por fumaça. E é mais ou menos a mesma posição de impacto, né? Esse negócio de tentar respirar mais baixo. Seria isso? Seria uma posição de impacto onde a gente abaixaria o máximo possível do assoalho, justamente para não comprometer o cinto de segurança, né? E quais são os outros equipamentos de segurança ou de emergência que vocês levam a bordo das aeronaves? Às vezes que tem coletes também para caso de pouso na água. Vocês também têm boias, botes, alguma coisa assim? A gente tem, dependendo da rota desse avião, a gente vai ter alguns equipamentos individuais e equipamentos coletivos. Depende muito da rota. Então, voos que sobrevoem grandes extensões de água, é importante que a gente tenha botes, é um equipamento coletivo, né? Então botes, e escorregadeiras barco, que inclusive essa daqui, né, é uma escorregadeira barco do maior avião que a gente tem que pode efetuar esses voos, que é o A330. Então a gente pode ter esse tipo de equipamento ou bots como equipamento coletivo, assim como equipamento individual, que é previsto o colete salva-vidas. Se for um voo que a gente não vá sobrevoar grandes extensões de água, ou seja, próximas da costa, nós podemos ter assentos flutuantes. O próprio assento que o cliente senta, a base dele, a gente retira, abraça e sai. Outros equipamentos de emergência que nós temos a bordo, além dos cilindros portáteis que a gente citou, eu também posso utilizar esse cilindro caso o cliente se sinta mal a bordo. Então o comissário também tem treinamento para atendimento de primeiros socorros. A gente retira uma amostragem desse cliente. Podem ter certeza, quando um cliente chama a bordo e fala, olha, eu estou me sentindo mal. O comissário tem todo um script para investigar e saber o que ele pode, né, atuar claro dentro de um cenário de primeiros socorros. Então, cilindro portátil também serve para esse cenário. Além disso, nós temos kits de sobrevivência na selva. E se por um acaso nós pousarmos na floresta amazônica, né, uma emergência, a gente não consiga chegar numa infraestrutura aeroportuária, a gente vai pousar aqui naquela floresta, o comandante vai ver as condições e nós temos kits de sobrevivência na selva, além de treinamento também, para sobreviver dentro desse cenário. Além disso, nós temos extintores de fogo, de incêndio. Nós temos também equipamentos de proteção individual para o comissário proteger as vias aéreas, a gente chama de Protective Breathing Equipment, né? O PBE, o famoso PBE. E alguns outros, megafone nós também temos, né, para reunir os clientes. Pessoal, inclusive é uma coisa que se não estiver funcionando pode deixar o avião no chão, né? Pois é, né? Inclusive é previsto, toda vez que o comissário de voo ele embarca a bordo, esses são os bastidores, né? Então o comissário primeiro embarca, ele vai verificar todas as condições dos equipamentos portáteis de emergência, inclusive ele vai verificar as condições dos slides, se ele realmente está apto, se ele vai inflar.
Então tem o manômetro que a gente checa galleys, itens que embarcam a bordo. Também os nanômetros eu vi no A320 dia desse, pessoal. Então os nanômetros dos cilindros de oxigênio. Eu abri um bin sem querer, e tava lá o cilindro com o manômetro. Então, todos esses itens que nós temos a bordo, o comissário ele precisa fazer um cheque. E se por acaso não estiver conforme de acordo com o nosso cheque, com o que é previsto, a gente passa para o comandante e aí ele vai verificar, existem diretrizes, né, dentro da Azul, e o comandante vai verificar se esse avião tem condições de sair dessa forma, sem esse equipamento ou não. Como você citou do megafone, esse é o previsto. Uma dúvida, no primeiro socorro eu já vi até que tem desfibrilador. Vocês chegam a, na prática, treinar isso aqui na UniAzul? Sim. Inclusive, no cronograma de hoje é previsto, né, uma reciclagem. É um treinamento que acontece para uma turma que já está voando. Fazem um treinamento no inicial e é previsto que eles venham periodicamente revalidar, relembrar todas essas emergências. A cada quanto tempo, mais ou menos? Esse treinamento especificamente a cada 2 anos, mas existem outros treinamentos que a gente faz anualmente. Então, hoje é um treinamento de pilotos e comissários, justamente para ver essa integração, para que eles entendam um trabalho do outro, na área do outro, e o que a gente pode fazer para se ajudar numa emergência e ter êxito numa emergência. Na parte da tarde, que é previsto o cronograma, aí é só com os comissários, porque é uma área só nossa mesmo, né? Eles vão treinar técnica de desfibrilador, eles vão treinar técnicas de ressuscitação cardiopulmonar, tudo voltado a primeiros socorros, e depois algumas emergências específicas em cada avião. Hoje a gente treina mais a parte geral, né? Agora na parte da manhã é mais a parte geral. Qual que é o padrão da Azul para todos os equipamentos? Na parte da tarde a gente foca com os comissários as emergências, as particularidades de cada avião, claro, dentro do cenário para comissário. Então, ok, se eu tiver um princípio de fogo a bordo, de uma forma geral eu tenho esse cenário. E na parte da tarde, se você estiver voando o A320, saiba que existe uma indicação diferente dos outros aviões. Se você estiver voando o Embraer, saiba que aqui a indicação de fumaça é essa. Ah, e tem comissários com mais carteiras, no caso? Tem. Então, o comissário hoje, na Azul, ele voa todos os equipamentos que nós temos. Hoje nós temos A320, A321, A330, a gente tem o Embraer, que tem a variação E1 e a variação E2, e nós temos o nosso ATR. Então, é previsto que o comissário tenha todas essas carteiras. E você falou que tem treinamentos que ocorrem a cada 2 anos e treinamentos que ocorrem a cada 1 ano. Quais seriam esses treinamentos mais rotineiros a cada ano? A cada ano, nós temos a teoria. É plotado, né, na escala, o cronograma para os comissários a cada ano, e eles fazem a teoria de emergências, eles fazem a teoria do equipamento especificamente, olha, o que eu tenho de diferente no Embraer, eles fazem a teoria do A320, do A321, tudo isso. A cada 2 anos eles vêm revalidar essa parte prática. Então, todo ano existe a teoria e a cada 2 anos existe essa parte prática. De manhã e tarde eles saem revalidados, no dia seguinte podem assumir voo novamente. Aí existe todo um cronograma também, né? Eles fazem a parte teórica, eles fazem a parte prática, depois eles precisam fazer um exame de competência. Então, tem essa etapa aí. Também. Então o comissário estuda bastante, viu? Cada ano a gente passa por revalidação, por prova, por exames orais. Então, como que funciona? É o cronograma teórico todo ano. Cronograma teórico, dependendo da turma, né? A cada 2 anos a gente tem o cronograma prático. Depois eles são encaminhados para um exame de competência, um exame oral. A cada teoria que a gente tem, claro, né, dentro da teoria a gente também tem provas escritas. Feitas essas provas, passei, a gente vem para a parte prática e depois eles são encaminhados para esse exame de competência. Aí a prova oral, todo ano. Oral. Tá, pessoal, né? Provinha contra A, B, C, D. Tem a prova escrita e a prova oral. Depois que eles ganham essa aprovação, aí sim a gente entende, o comissário está apto, ele pode voltar a voar solo. Sim. Os exames médicos e tal, eles já são feitos naturalmente também nesse processo de renovação. Sim. Exames médicos, o comissário ele precisa ter, assim que ele entra numa companhia aérea, né, ele precisa ter o que a gente chama de CMA, né, um certificado médico. Então, quando o tripulante ele entra na empresa, ele já precisa ter esse certificado.
E é previsto que, depende muito da idade também, mas é previsto que a cada 5 anos a gente faça essa revalidação. Então, do comissário dura bastante, né? Do piloto é a cada ano. 5 anos, o piloto é a cada ano. O comissário, dependendo da idade, aí vai reduzindo essa validade, né? Mas vocês têm tudo isso no cronograma de vocês, na escala de vocês. O cronograma. E o comissário precisa acompanhar, aí claro, né? É uma responsabilidade compartilhada, mas além da empresa checar, também é responsabilidade do comissário verificar as validades da sua documentação para voar. Mais uma questão para a gente finalizar aqui, quanto tempo que o comissário fica off quando ele está fazendo essa revalidação dentro da própria companhia aérea? Olha, se a gente for contar com o cronograma, que a gente pode ter aí mais ou menos 7 dias, mais o cheque, aproximadamente de 7 a 9 dias ele fica fora de escala. Geralmente vocês fazem isso depois das férias, como é que é? Que geralmente rotineiro. Ou vocês fazem de acordo com o vencimento mesmo do... A gente faz de acordo com o vencimento da carteira. Então, se é um treinamento que precisa ser renovado a cada ano, então aqui no treinamento a gente faz o controle desses vencimentos e a gente vai plotando na escala dos tripulantes. Então é pelo vencimento mesmo, pela data do último treinamento. Ok, então, muito obrigado, Bruna, por essa entrevista de hoje. Acho que nosso público pôde acompanhar um pouco como é até mesmo o dia a dia dos comissários, né? Mas principalmente como que é o treinamento de um comissário aqui na UniAzul, que é um dos maiores centros de treinamentos de tripulantes do país. Agradeço muito, obrigado, Bruna. Eu que agradeço, pessoal. Tchau, Até então. a próxima. Até a próxima.